Oi, tô entrando aqui no direto, no live da Cura Arte, esperando entrar o Maxwell para a gente fazer esse diálogo entre Paris e Rio de Janeiro. Se o Maxwell estiver aí, eu vou ficar super feliz. Será que ele já entrou? Oi, Maxwell. Queria agradecer o pessoal da Cura Arte, a Camila. Eu também estou super animada, Camila. Queria mandar um grande beijo também para a mãe da Camila, Bia. E agora eu estou esperando, o Maxwell vai entrar. Oi, Maxwell. E aí? Tudo bem? Tudo bom? Eu acho que as pessoas não sabem que exatamente nesse momento você deveria estar em Paris, agora. Deixa, eu entrei, sua voz ficou baixa. Deixa eu consigo melhorar com o fone. O Maxwell foi convidado para vir fazer a residência da Samar Projects, que é o meu projeto de arte contemporânea aqui em Paris. E ele foi escolhido. E ele deveria estar aqui nesse momento fazendo a residência dele. Agora foi. Você está me ouvindo? Tô com fone já. Tô te ouvindo. Foi? E aí, tudo bom? Então, eu estou explicando que você foi escolhido para vir aqui para Paris, fazer a residência da SAM, e que hoje mesmo você deveria estar em Paris. Sim. Que a gente estaria abrindo o seu projeto no Palais de Tokyo nesse mês. Daqui a... Acho que a gente abriria dia 18, né? Então, daqui a 2 dias estaria abrindo a exposição já, né? No Palais, né? Eu teria chegado aí pelo programa dia 1º de abril. E produzir tudo Exatamente. daí Aí mesmo. teve Covid. Mas a sua relação com a França não começou agora, começou já com a exposição que você fez em Lyon. Será que você podia contar um pouquinho sobre essa sua exposição que você fez em Lyon com Mathieu Lelièvre? Você está me ouvindo? Eu acho que o Max está com problema de conexão. Tá todo mundo ouvindo todo mundo? Gente, vocês estão ouvindo a gente? Vocês estão me ouvindo aqui de Paris? Eu estou aqui na minha casa e normalmente parece que está funcionando. Você está conseguindo, Maxwell? A Maria do Mar está aí. Está botando o dedinho positivo, está ouvindo a gente. A Mara está aí. Delícia. Só que eu acho que está com problema de conexão com o Wi-Fi do Maxwell. Acho que está... Calma aí, eu vou trocar de conexão aqui rápido. Vou ir pro meu celular, tô usando o Wi-Fi aqui. Tá legal. Enquanto isso, eu vou explicando como é que funcionou. Eu acho que vou ter que sair e entrar de novo. Você vai sair, tá legal. Então sai, enquanto isso eu vou explicando o processo de seleção para as pessoas entenderem como é que funciona. Tá? Tá bom. Vai lá. Deixa eu ver aqui. Eu te desligo? Não, acho que tu pode. Tá cortando lá o lado do Max. Então, tem um comitê de seleção que escolhe os artistas que vêm do mundo inteiro aqui para Paris para fazer esse programa de residência. E quando a gente foi convidado pela Arte Rio, o comitê da SAM, a gente encontrou num jantar da Gentil Carioca o Maxwell. E todo mundo ficou
super apaixonado pelo trabalho dele e a gente resolveu tentar fazer ele vir para aqui para Paris para fazer esse programa de residência, mas ele tinha que passar pelo comitê, né? Tinha que ser escolhido pelo comitê. São 8 pessoas que fazem parte do comitê e para poder vir para Paris, uma das pessoas tem que propor o artista como candidato. Aí a gente vota e tem 1 ou 2 artistas que... É o Maxwell que entrou aqui? Tem alguém que está entrando? É o Maxwell? Não. Estou tentando... Eu acho que ele está com problema de conexão. Então, aí as pessoas escolhem, a gente vota e tem 1 ou 2 artistas que vêm por ano em residência. E o Maxwell foi convidado para vir esse ano, mas infelizmente com o problema do Covid ninguém pôde vir, né? Ele está com problema de conexão. Então ninguém pôde vir para cá. Tinha uma colombiana que vinha também, a Líbia Posada, e ficou todo mundo nos países. Todos os museus fecharam, tudo foi anulado, as exposições que iam ser feitas agora em junho não teve nada. Então, os museus reabriram com as exposições que já estavam programadas desde fevereiro passado. Então, nada mudou. Vai lá. Então, agora o Maxwell vai entrar. Ele vai contar um pouquinho mais. Aí, Voltou! vamos ver se rola agora. Agora vai rolar. Eu tenho fé. É isso. Tô aqui no 4G aqui. Então, eu estava falando para eles que você foi convidado para fazer parte desse programa de residência, mas você já fez uma exposição aqui na França, em Lyon. Ai, difícil, cara. Você podia falar um pouquinho disso? Você está me ouvindo? Não. Tô te ouvindo mal, cara. E pior que agora eu tô no meu 4G, não era pra estar. Você tá na 4G? Nossa, mano. Então, o Maxwell, ele Oi. fez uma exposição em Lyon. Tá rolando pra tu? Eu acho que tá todo mundo me ouvindo, mas eu não sei se as pessoas estão te ouvindo você. Tá cortando um pouquinho. Eu acho que do meu lado Tá cortando pra mim também. E tá cortando do meu lado também ou tá bom? Oi. Oi. Vamos ver se agora vai. Vamos. Então, eu estava te perguntando sobre a tua primeira experiência na França, que foi a exposição em Lyon. Sim. Então, a minha exposição de Lyon foi no início do ano passado e foi a minha segunda viagem internacional também. E foi o tempo, eu fiquei um mês e foi bem bacana porque, sei lá, Lyon acho que foi a cidade que eu mais gostei, assim mesmo. Achei foi o lugar mais bonito mesmo que eu fui, assim. Uma cidade bastante romântica também e tal. E foi uma experiência legal porque eu fiquei morando no museu. Então, eles têm um estúdio que é... Tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Tá.
Ele tem um estúdio que fica dentro do museu mesmo, então eu morava no museu e a sala de exposição era o meu ateliê, era o meu próprio ateliê. Então foi bem interessante porque foi a primeira vez que eu tive um ateliê com a escala grande, né? Então eu pude fazer, como minhas pinturas são pinturas em papel e a escala do papel é muito grande, foi a primeira vez que eu pude pintar as obras podendo ver o todo o tempo inteiro. Então isso foi uma coisa nova para mim, porque eu normalmente construo as minhas pinturas por parte de uma maneira muito é, até cega mesmo. Assim, vou trabalhando com alguns pontos cegos e aí no final eu vou juntando tudo e consigo ver a composição. Então acho que a minha experiência em Lyon ela foi boa nesse sentido, assim mesmo, de poder trabalhar num ambiente maior mesmo. Aqui em Paris você vai ter um estúdio bem grandão, viu? Pô, tomara, tomara. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda bastante também você conseguir desenhar uma exposição para uma instituição no porte do Palais, né? Eu acho que eu consegui estar experienciando a exposição, porque aqui no meu estúdio eu fico experienciando parte da pintura, mas eu gosto muito da ideia de você ir construindo a exposição e conseguir ver, é, sei lá, grande parte da exposição durante o processo também, né? Acho que isso é importante. Sim. Entre em Lyon e o que vai acontecer, você fez uma grande exposição no mar também, né? No Rio de Janeiro. Parece que foi um maior Sim, sucesso, maravilhoso. sim. Essa exposição que aconteceu em Lyon foi um corpo de trabalho que eu comecei a construir em 2017, que é o início dessa série mais famosa minha, que é a Par de Papel. Aham. E quando eu fiz essas pinturas, 12 primeiras pinturas, eu mostrei no Complexo Esportivo da Rocinha, que era o meu antigo ateliê. Só que eu mostrei essas pinturas num contexto da Igreja do Reino da Arte, foi o meu dízimo, né? E o meu sonho foi fazer com que essa exposição rodasse o mundo. Eu queria muito que ela chegasse ao Rio de Janeiro, e aí para algumas, sei lá, eu acho que faltou um pouco de confiança também, né? Acho que dos agentes aqui, por ser um artista jovem chegando e tal, você conseguir fazer uma exposição solo não é uma coisa normal, assim. Mas aí eu recebi o convite do Mathieu, que é um curador francês, não sei se tu conhece o Mathieu. Claro, conheço muito bem o Mathieu. E aí ele me chamou para fazer o show em Lyon, então essa itinerância de Par de Papel, do primeiro corpo de trabalho de Par de Papel, ela está acontecendo. Começou no Marque de Lyon, veio para o Rio. Eu acho que em outubro agora vai para Iberê Camargo, em Porto Alegre. E no final do ano que vem, ela vai para o The Shed, em Nova York, para uma instituição nova, um centro cultural também. Que legal. E então vai rodar, essa exposição que vai rodar. Deve passar por São Paulo, acho que Minas Gerais, Recife. E muito provável também, acho que depois do The Shed deve haver alguma solicitação de alguma instituição também na Europa. Eu vou fazer agora uma segunda parte de Par de Papel na David Zwirner em Londres, em novembro. Vou estar abrindo uma solo lá. E eu fiquei sabendo, mas então em Paris não vai ser mais a mesma exposição, você vai fazer outra coisa. Não, em Paris. Em Paris é uma subsérie de Par de Papel. É um desdobramento. Vai ser um recorte de Par de Papel, só que focando na ideia da comunidade preta contemplando pintura, que é uma série que eu chamo de Novo Poder. Ela está toda construída na cabeça já, conceitualmente e tal. Eu já comecei a pesquisa, inclusive, até antes porque eu ia viajar em abril. Então, toda a minha equipe já estava trabalhando em prol dessa exposição que eu ia fazer no Palais. Então, a gente teve que fazer essa interrupção, né, por conta da Covid, mas a pesquisa está encaminhada, né? Então, quando eu chegar na França no ano que vem, grande parte da exposição já vai estar desenhada também. Então, vai ser só materializar isso, né? Eu já, de alguma forma, sabendo dessa exposição do Palais, ou dessa minha vontade de fazer uma exposição focada nessa ideia da contemplação, da comunidade preta contemplando pintura nos espaços expositivos, seja templos, museus e galeria,
Eu fiz duas pinturas dessa série, três pinturas dessa série no Marquis de Lyon, como uma espécie de prólogo, para a audiência já ir se acostumando já ir entendendo qual é do conceito dessa exposição. E no mar, agora eu fiz também mais uma pintura dessa série, de Novo Poder, já como essa ideia. E na David Wynne eu devo fazer mais uma também, para ir já começando a dar uma introduzida nessa série, que vai ser uma série inédita, que eu vou apresentar no Palais, né? Tô sabendo. E a parte de performance, você vai fazer aqui em Paris também ou não? Eu ainda não vislumbrei, não. Eu sei que tem uma galera, assim, querendo ver essas coisas, mas eu lembro que quando eu conversei com o Hugo, que é o curador, ele tava falando É muito o sobre Hugo o... Vitrani. Para quem não Hugo, conhece, o Hugo Vitrani é um jovem curador do Palais de Tokyo que adora o trabalho do Maxwell, que já conhecia e pediu para trabalhar com ele. pode crer. A gente deu muito bem, assim, o Hugo é um cara que eu gosto, né? É um curador que me recebeu muito bem e foi me mostrando os espaços, assim. Não, Tá me porque eu ouvindo? fui passando e não percebeu que tinha uma live e veio fazendo mau barulho. Pode crer. O Hugo aí falou muito dessa. Eu acho que tem uma expectativa grande. Eu senti que tinha uma expectativa grande em relação ao que eu ia fazer. E como eu sou muito conhecido pela pintura, mas eu acho que as pessoas que estão mais ligadas no meu trabalho sabem que eu estou articulando outras coisas que migram para o campo, que vai migrando para o campo da performance ou do happening, muito por conta da igreja também, né? Tem as ideias do culto, a própria também, o ritual de exploração global, a performance que foram os shows dos rappers na abertura do mar. Tem essas coisas que estão ali em volta de tudo que eu estou fazendo. Mas Novo Poder é uma série muito tradicional e clássica mesmo, né? De pintura mesmo. É uma série muito pintura, um único assunto. E quando eu tive essa conversa com o Hugo, eu senti essa expectativa da galera que, sei lá, tava me dando muita carta branca para eu pirar mesmo e fazer uma coisa mais interativa e tal. E eu tava justamente querendo o clássico, então tinha uma coisa aí da contramão mesmo, assim, das vontades. Mas eu também acho que na hora do fazer, quando eu tiver, sei lá, botar 3 meses aí, né, preparando a exposição, eu acho que as coisas podem acontecer também, né? Mas a princípio, na minha cabeça, é muito clássico mesmo, assim, do que eu quero fazer. Você podia falar um pouquinho dessa história da igreja, que tem muita gente aqui que não conhece. Deixa eu pegar um instantinho aqui. Eu acho uma parte importante do que você criou. Sim. Então, a igreja é isso aqui, que é um santinho, é a Igreja do Reino da Arte, também conhecida como a Noiva. Aqui atrás é uma oração, tá? E é uma igreja que a gente criou aqui no Rio, uma igreja criada por artistas, para artistas. E a igreja foi criada no final de início de 2017, então já tem aí 3 anos. E a gente se reúne para fazer vários cultos, e os cultos aí tem vários, como é que pode dizer, formatos, desde peregrinações, onde a gente sai de um ponto da cidade, caminhando até outro ponto da cidade com as obras no ombro e na mão, e a gente vai fazendo pequenas pausas e fazendo pequenos cultos na rua. Então a gente tem alguns símbolos que são vela, a gente tem também uma bebida que a gente chama de mate santo, a gente também tem as oferendas que são... As oferendas são uma reunião que a gente vai fazendo amontoado de trabalhos, né? A gente vai colocando tudo no chão e a gente oferece isso para o que a gente chama de altíssima arte, que é como se fosse uma entidade máxima da arte, assim. Então também tem os batismos, tem a parte musical da igreja, que é o coral, mas é basicamente isso, é uma igreja para artista, onde a gente usa a arte como meio para acessar o divino, seja lá qual seja a ideia de divino para cada um de vocês, assim. Né? E também tem muito amante da arte, hereges, pessoas que, enfim,
tão confusas e querem se aproximar e que acabam colando com a gente. Mas é isso, basicamente é uma igreja para artistas. Eu vi um batismo, lembra? Na Arte Rio, ano passado, você organizou? Sim, sim, foi um projeto que a gente fez junto, né, na Arte Rio no ano passado. E ali eu estava propondo, como membro da igreja, um batismo coletivo. Então eu fiz uma instalação usando o próprio tanque batismal que me batizou na minha primeira individual ali na Gentil Carioca. E o batismo nas águas, ele faz parte da simbologia do Evangelho, que é a minha religião de berço. E só que na igreja do Reino da Arte é uma igreja muito do sincretismo mesmo. Então acho que cada membro vai trazendo um pouco da coisa e vai adicionando ali, a gente vai criando símbolos próprios. No caso ali do batismo nas águas, ele tem muita influência, né, do que eu coloco ali no bolo da igreja. E nesse dia a gente batizou cerca de 21 artistas mesmo, assim. Então teve muita gente que a gente nunca nem tinha visto, assim. E Ah, que que veio lá na Arte Rio, que veio naquele na dia. Rio, exatamente. Ah, meu sonho é fazer um batismo lá no Palais de Tokyo. Tem uma galera querendo mesmo. Eu Eu acho que batizei o tem muito Gabriel brasileiro. também na fonte. Na Precisa fonte da. batizar. Batizei o Gabriel na fonte da Bozar, que é a escola que ele estuda. Fazer um batismo coletivo. Ah, pois Vamos ver o que que rola, né? né, dá para fazer, dá Uma, para fazer, dá pra fazer. dá para fazer. Eu acho que as pessoas estão querendo ver tudo isso, que você pire um pouco. Porque o Palais Pode de crer. Tokyo é um lugar, assim, que não é um museu, né? É um centro de arte, você sabe? Não tem coleção. É, a Sim, diferença sim, de ser um centro de arte é isso. sim. E é aberto a tudo, a todas as coisas mais novas e mais loucas, de empurrar para frente todos os limites. Sim, é um lugar bem experimental mesmo. Essa foi uma das coisas que o Hugo tava me falando, né? De ser um Então lugar onde você a tem gente pode liberdade experimentar total. mais. Vamos ver. Quando chegar, acho que tem muita gente com expectativa. Eu devo viajar com um dos meus assistentes também, que é um amigo de confiança. E eu acho que também as coisas podem acontecer quando a gente estiver aí, né? Vamos sentir. E o que eu ia te perguntar? Ah, como é que rolou essa história da David Werner? Essa história, eu recebi uma visita, eu fiz a minha primeira viagem, eu fui para Londres, eu fui fazer a residência na Delfina Foundation, Uhum. e a Delfina é um lugar que você recebe muita, é um lugar de muitas conexões mesmo, né? Tem um programa bastante intenso, assim, de encontro com curadores, galeristas, então você tem jantares também específicos onde você tem uma mesa com todos os agentes, né? E eles vão lá para conhecer o seu trabalho. Foi bastante tenso, eu recebi muita gente. E uma dessas pessoas que foi me visitar foi o James Green, que é o diretor da Galeria de Londres, que é a exposição que eu vou fazer agora. E aí, acho que passou um ano, a gente foi se cruzando nas feiras, e final do ano passado ele veio aqui no meu estúdio, a gente passou. Sou eu? Voltou. Tá me ouvindo? Acho que deu uma. Tá tudo bem. Foi? Tá tudo bem. Tá. Ano passado ele veio aqui no meu estúdio e ficou aqui algumas horas, assim, vendo as coisas e conversando. Então eu já imaginava que existia um flerte, assim, né, de me chamar para fazer um trabalho com eles e tal. E Uhum. aí rolou. Muito por mediação da minha galeria também, né, que é a Gentil Carioca, que é a minha galeria aqui do Rio, que Claro. estava mediando essa exposição. E aí é o meu próximo projeto, né? Já comecei a trabalhar para isso. Tô nisso, na real, agora. É, eu sei, eu fiquei sabendo, porque, como você sabe, eles abriram uma galeria aqui em Paris Sim, sim. e tem uma moça que chama Victoire de Portales, que inclusive você encontrou com ela quando você esteve aqui em Paris a última vez.
e que é diretora das Villeneuve Paris, e faz tempo que ela também queria trabalhar com você. Ah, maneiro, maneiro, maneiro. É, tomara E, que role na melhor potência. Eu também tinha eu tinha alguns planos de fazer algumas coisas mais instalativas, mas com essa pandemia rolando, eu tive que colocar minha equipe toda em casa, né? Então, eu estou trabalhando e eu ia alugar um estúdio maior para poder trabalhar com mais segurança e tal. E acabou que nada disso aconteceu. A minha sorte é que eu tenho um estúdio em frente em casa, é um estúdio pequeno, então eu estou trabalhando com metade da potência que eu poderia trabalhar, né? Só com dois assistentes e num estúdio muito pequeno. Então aham. a gente está tendo que trabalhar bastante para poder entregar uma exposição na potência máxima mesmo. E corre o risco de eu não conseguir ir, tem essas variáveis aí, que eu não Tem a sei se. Dida, a Dida do Maranhão está perguntando quando é que você vai chegar em Paris e ela quer participar do batismo. Já, já mandou que quer participar do batismo, né? Eu não sei quando que eu chegaria em Paris. Eu acho que abril, né? Eu acho que eu usaria os meus 3 meses lá. Chegaria em É, abril. eu acho Abril. importante ter tempo para realmente pensar o espaço, pensar tudo. Sim, sim. Chego em Então, abril. chegar em abril, se isso responde a pergunta da Dida. Se vocês têm perguntas para fazer para o Maxwell, ou sobre a residência, ou sobre a exposição do Maxwell, pode fazer as perguntas. Não sei se vocês têm algo que vocês gostariam de saber, porque o tempo está passando rápido e a gente não tem muito tempo, mas a gente adoraria se vocês têm perguntas, a gente responde, né? É isso, estamos aqui. Estamos aqui e Co- Como que estão as coisas aí? Aqui no Brasil a gente está aqui a gente está na boa. A Camila está perguntando quanto tempo de produção. para qual Vai ser exposição, três no caso? meses, Camila. Ele vai ficar 3 meses. Três E a meses. Mara, que você conhece, que inclusive tem obra sua, está perguntando quando. Mara, vai ser a partir de abril do ano que vem, 2021. E a exposição vai ser em junho de 2021. Camila, a residência ele vai ficar 3 meses. Eu estou vendo as perguntas, não sei se você está vendo. Não, não estou conseguindo ver, não. É, É, é 3 meses então. vai ser o máximo de tempo que eu vou ficar fora, né? No estrangeiro mesmo. Eu fiz É, agora a exposição do. Eu sempre, sei lá, quando eu saio do Brasil, eu sempre fico muito pouco tempo. Normalmente é 15 dias, sei lá, fazer uma instalação na Arte Base, eu fiquei 15 dias. Aí agora eu fui pro Marrocos, fazer a exposição no Marrocos, fiquei 15 dias. Que eu gosto muito daqui, mano, do Brasil, Rio de Janeiro, Rocinha. Então eu sempre tento ficar o menos tempo possível fora. Mas essa de Paris, como é uma solo, é uma exposição que demanda, né? Enfim. é, e vão ser obras mu- novas, sim, produzidas vão ser obras aqui. novas. Olha, tem alguém perguntando por que você qualifica a sua pintura de tradicional. Porque não é o conteúdo que importa e não a formalização, seja pintura, performance ou fotografia. Então, eles acham que a sua pintura não é para ser classificada de tradicional, mas você Não, classificou não. de tradicional. Não, na real eu não classifiquei tradicional, não. Muito pelo contrário, eu não acho que minha pintura é tradicional, não. Inclusive, é uma das coisas que eu sempre falo, que na real eu tô muito na contramão da tradição. Porque a tradição da pintura, ela primeiro que ela traz um certo tipo de ritual que tem a ver com a tela, que tem a ver com a preparação da tela, até com óleo, que são materiais que eu uso muito pouco, estou começando a usar, mas agora, e minha pintura ela é muito mais taquigráfica, minha pintura tem caráter de anotação mesmo. Uma ideia passa na minha cabeça, eu vou e anoto em pintura, é quase como escrever. Ela tem uma velocidade mesmo de materialização de um pensamento. Então não acho que minha pintura esteja no lugar da tradição, não. Eu não venho de escola de pintura, inclusive. Eu acho que também a minha vida, enfim, meu background faz com que eu não tenha
todo esse ritual de reverência também, né? A essa mídia que é uma mídia muito reverenciada, inclusive. Quando eu falei de tradicional, eu tava falando que essa foi uma conversa que eu e o Hugo teve quando ele estava mostrando o espaço. Que ele estava falando que o Palais é um lugar de experimentação e que a galera tava botando essa expectativa, e aí ele veio propondo várias coisas que têm a ver com esse lugar que é menos tradicional, que seria, sei lá, a performance, ou enfim, uma coisa mais ligada à igreja e tudo mais. E eu falei que naquele momento estava querendo justamente o clássico, o tradicional. Embora o fato da minha pintura, o que eu estou pensando em mostrar aí, seja, eu acho que é uma exposição muito de pintura, até no sentido de eu usar um único motivo, né? Ficar macetando ali um único motivo. Eu acho que a exposição ela flerta com o tradicional, mas ela tem um caráter muito contemporâneo, porque são pinturas em papéis, são papéis fragmentados que eu vou juntando com fita, então tem uma precariedade no próprio material, são pinturas muito sensíveis e vulneráveis mesmo, que vão estar cortando o espaço, então eu acho que ela flerta com essa questão tradicional, mas ela tem tipo, é sobre pintura, mas também não, sacou? São pinturas que são muito instalativas, né? Você vai entrar na exposição e você vai ver que eu tô falando de corte de espaço, que eu tô falando de som, de ar, de luz e de várias outras questões que estão para além do plano bidimensional mesmo, sacou? Tem uma pergunta interessante da Thaís, que pergunta se você teve críticas negativas em relação ao seu trabalho com a igreja e na criação de uma igreja. Como é que as pessoas... Crítica negativa. Sabe, as pessoas podem ter achado que era irreverente criar uma Sim, sim. igreja, que era desrespeituoso perante a igreja, entendeu? Críticas negativas até então, Ou que eu me lembre, agressão. não. Não, mas rola uma coisa que é o seguinte. A gente está na Rocinha, né? Tipo, eu tô na Rocinha. O primeiro templo físico da igreja foi na Rocinha. E a Rocinha assim como majoritariamente as comunidades são evangélicas, né? Então, o tráfico é evangélico, a polícia o Rio de Janeiro tem um pouco disso, né? A polícia é evangélica, enfim, você está vendo aí como que as coisas... Existe um fio evangélico que passa pelos poderes aqui no Rio de Janeiro, né? O exército, o batalhão do BOPE, é mó doideira, é todo mundo se degladiando em nome de Jesus, né? E, e aí quando você faz uma igreja da arte, mas você lida com... Nos rituais você tem vela acesa, por exemplo, ou uma bebida escura, que é o mate, você começa a incomodar certo tipo de pessoa, porque isso está muito mais, são símbolos que estão muito mais próximos das religiões de matriz africana, né? Que são as religiões demonizadas nas favelas, né? Ou até no senso comum, assim, falo muito do Rio de Janeiro do que eu percebo. Então existe um perigo mesmo nisso, assim, mas quando você está nos contextos de periferia, né? Porque é um lugar onde essas religiões são demonizadas e você tem uma hegemonia das religiões cristãs. Então existe perigo nesse sentido e um estranhamento do olhar nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, quando você é identificado como artista, existe essa noção do artista como louco, né? Então eu acho que essa ideia do louco também ajuda a criar um aval mesmo para que a gente, sei lá, quando os caras olham pra gente e vê a gente acendendo uma vela, eles não podem achar que a gente tá endemoniado, mas se eles acham que a gente tá maluco, meio que tá tranquilo, assim, sacou? Tipo, é artista, é maluco, tá ligado? Então Então, tudo bem, então passa. tudo bem. Então, Eu queria a dizer para gente as tem que pessoas resolver. que estão perguntando informação sobre a residência de me escrever diretamente, porque eu queria falar só do Maxwell nesse live. E quem quiser saber informação sobre a residência, me escreva diretamente no meu Instagram, Sandra Mulher Egedus. A Camila está perguntando uma coisa que é importante sobre quem são suas referências e o seu processo de criação.
Boa, boa. etc, etc. Cara, minha referência eu tenho várias mesmo, assim, né? Acho que tem que dar uma filtrada. Mas vou falando de conforme vir na minha cabeça. Eu acho que a primeira mesmo, assim, que vem é o Eduardo Berliner, porque Eduardo Berliner é um pintor, né? Um artista, pintor aqui do Rio de Janeiro. E ele foi meu professor de plástica. Eu fiz faculdade de desenho industrial, design gráfico, comunicação visual. Tem várias nomenclaturas, né, para isso. Então eu entrei para estudar comunicação visual e esbarrei com o Eduardo Berliner num curso de plástica. Então ali foi meu primeiro contato com arte contemporânea mesmo. Foi a janela para arte contemporânea. Foi o meu contato com o Eduardo Berliner. E a forma como o Eduardo lecionava era muito sedutora mesmo, né? Então ele me ensinou a ver o mundo com mais atenção. Eu sempre fui um moleque muito atento, mas com Berlim eu aprendi que eu era atento, né? Então você precisava aprender a justificar as suas escolhas, né? Então você chegava para o Berlim com um desenho de nanquim num papel A4 e perguntava por que tu usou nanquim e não usou caneta Bic? Por que tu usou A4 e não madeira? E esse exercício é muito interessante porque ele faz você ponderar as coisas e aprender de onde partem as suas decisões. Então, acho que o Berliner tem um papel muito fundamental mesmo na minha formação, né? E ali É na um faculdade excelente também, artista. sim, eu gosto muito. Muito bom. E depois também Cadu, esbarrei o Cadu. Cadu é uma grande referência para mim também. O Fernando Cocchiarelli, que é um dos maiores críticos de arte, né, vivo aqui no Brasil. Foi meu professor também na Faculdade de Filosofia da Arte. E Uhum. foi o cara que me ensinou. Eu acho tipo, porque quando você tem história da arte na escola mesmo, parece que na minha cabeça não dava para entender assim, história da arte. E numa única aula com o Fernando Cocchiarelli, ele conseguiu fazer um panorama de uma maneira muito simples, que eu me senti muito confortável de entender mesmo. Ele tirou a complexidade do entendimento sobre a história da arte. Então, é uma referência muito grande para mim, assim, que acompanhou meu trabalho, que orientou meu trabalho de diversas maneiras. E eu acho que meus amigos também, especificamente, que são todos artistas, eu acho que são os artistas mais incríveis mesmo, assim. Eu tenho muita sorte de estar do lado desses caras, né? Que é o Raoni Azevedo, Edu de Barros, o Gabriel, Lucas Tolesano também, São Lucas, que são os caras que estão mais próximos de mim e que contribuem muito, assim, para minha prática, né? A gente criou um celeiro ali onde a gente consegue ter as ideias, né? A gente consegue criar um celeiro onde a gente vai jogando as ideias e vai se alimentando com essas ideias. Acho que essas são minhas referências maiores mesmo. E que são artistas que estão ali também congregando na igreja. Tem uma última pergunta aqui, Maxwell, de alguém que está perguntando, assim, você trabalha na sua comunidade no Rio de Janeiro e se você pretende, durante sua residência, trabalhar com o tecido local, com as pessoas locais, a comunidade local, que seja a comunidade artística ou a comunidade da periferia de Paris, de gente que mora aqui, etc. Como é que você pretende ver isso? Você está falando Paris, não aqui. Eu estou falando Paris. Tá. Eu conheço pouco Paris, mas eu tenho um grande amigo que mora aí, que eu acabei de estar, né, que é o Gabriel. E ele já está morando em Paris há 3, 4 anos. Então ele conhece bem a cidade e eu acho que vai ser um braço mesmo para eu poder transitar, né? E já tem também algumas pessoas fazendo contato comigo a fim de documentar a minha prática aí e que também tem interesse na igreja. O Hugo também, ele demonstra essa. Eu vejo que ele tem uma vontade muito grande em criar uma relação de troca e de construção de trabalho que está para além somente do trabalho curatorial, né, da exposição. Então, eu acho que, consequentemente, a minha estadia em Paris ela vai transbordar para várias ações ou várias, espero, né? Mas
partindo da vontade dessas pessoas, né, desses colaboradores, Hugo e o Gabriel sendo um deles, eu acho que isso vai acontecer mesmo. Por exemplo, quando eu estive em Paris, a primeira vez que eu estive em Paris, a gente fez uma peregrinação da Beaux-Arts até Saint-Denis, que foi uma peregrinação que durou quase 2 horas a pé. A gente foi cruzando a cidade, carregando os trabalhos a pé, né? E no dia seguinte a gente reuniu vários alunos, a gente fez o batismo do Gabriel na fonte ali, né? No pátio da Beaux-Arts. Então eu acho que com certeza a gente vai estar conseguindo reunir pessoas e estar fazendo cultos e atividades esporádicas que não necessariamente precisa ter relação, né? Eu tô falando que eu acho que vai ter uma contaminação ali de vontades que eu vejo se manifestar, que vai acabar virando uma congregação e vários cultos esporádicos na cidade mesmo. Mas espontâneo, assim. Espontâneo. Acho que espontâneo. Eu acho que eu vou ter que também, de alguma forma, também conseguir manter uma disciplina para conseguir focar na exposição. Porque hoje eu sinto que existe uma solicitação muito grande em torno do meu trabalho. Então, acaba que fica muito difícil focar na parte do que a gente entende mais diretamente como trabalho de arte, né? Que seria entrar no ateliê e, de fato, produzir a coisa mais tangível, que é o objeto de arte, né? Então, é isso. Tipo, eu tô fazendo uma live contigo, aí daqui a pouco eu vou desligar, vou ter que, sei lá, responder um e-mail ou fazer outras coisas, um monte de outras coisas que tem a ver com o que minha prática pede mesmo. Por exemplo, eu tenho feito toda quarta e todo domingo um culto chamado Vela Acesa e Mate Santo, onde eu trago um testemunho e uma palavra, uma anotação, onde eu vou divagando. E isso, de alguma forma, consome também o meu tempo, né? É uma entrega ali da igreja, que tem a ver com esse momento da gente ter que ficar em casa, de eu estar me conectando também com a igreja mesmo. E isso acaba sendo uma demanda que eu invento, né? Mas é uma demanda que tem a ver com propósito, tem a ver com uma ideia de estar compartilhando conhecimento e também edificando fé. Tem esse lugar da pretensão também de edificação da fé. Mas são demandas que eu vou criando de acordo com o propósito do meu coração mesmo. Mas que isso acaba também me trazendo um trabalho, né? Claro. O que eu tô querendo dizer, na real, é que só fazer a exposição vai ser um grande trabalho. Mas eu acho que as influências da cidade e as conexões, elas vão trazer outros trabalhos que são tão potentes, às vezes até mais, né? E eu vou ter que ter muito foco para poder conseguir viver essas duas atmosferas, né? Mesmo de entregar um compromisso e estar vivendo a cidade ali de alguma forma. Só para terminar, porque senão a gente vai ser cortado aqui no Instagram. Pode crer. Tem uma última pergunta, mas a gente tem que responder em 1 minuto para poder guardar para ficar no IGTV depois. Você tem 1 minuto para falar sobre o Black Lives Matter, que eles querem saber, porque o seu trabalho já fala de racismo. Então, vamos fechar com isso, porque depois eles vão cortar o Instagram e ele corta. Cara, eu acho que essa semana, essas 2 últimas semanas, né, que passou, acho que elas são muito decisivas mesmo, né? Eu acho que a gente não vai mais aceitar ver, tomara, né? Eu acho que o racismo não vai acabar, mas a gente não vai mais aceitar ver essa brutalidade, né? Como foi a morte do George lá, né? Então, essas perguntas também, de alguma forma, quando as pessoas querem ouvir diretamente sobre uma questão, né? O fato de eu ser negro, eu acho que o meu trabalho ele já traz um posicionamento muito amplo sobre essas questões e de alguma forma também eu me sinto um pouco desconfortável de falar de umas questões que são mais questões de nicho, assim, porque elas parecem meio redundantes.
ela já carrega um pouco dessa resposta, né? E quando você olha para minha obra também, ela já carrega isso. Então, quando eu trago para a palavra, parece que tem um pouco de perda, assim. Então, acaba ficando num lugar para mim que é um pouco constrangedor. Mas também, enfim, ainda bem que eu tenho só um minuto para falar sobre isso. Mas dentro desse um minuto eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas, de fato, chegou num lugar que não tem mais como ignorar, né? Então a gente está vendo as manifestações acontecendo e eu acredito que existe um antes e depois mesmo. Não que o racismo vai acabar, mas existe um antes e depois mesmo, depois da morte brutal lá do George nos Estados Unidos e, consequentemente, todas essas manifestações, né? Acho que é isso. Então tá. Eu tô contando os dias para você vir para cá. Tô louca para você chegar. Paris está te Valeu. esperando. Eu queria agradecer todo o pessoal da Cura Arte que a gente pôde conversar, ter esse diálogo. Eu aqui em Paris, vocês aí no Brasil. E gostaria que todo mundo viesse para ver a exposição do Maxwell, que vai ser em junho do ano que vem. Camila, obrigada a todos os amigos que seguiram aqui. E é isso. Obrigada, Maxwell. E Eu que agradeço. Você, um beijo para todo o pessoal da Gentil Carioca. E vamos se falando, porque daqui a pouco você está chegando. O tempo passa isso, rápido. um ano passa rápido, passa rápido. É isso. Obrigado, rapaziada, que é a fé da noiva. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.